nessa semana, né? Os Melhores do Mundo, de fato, faz sempre o melhor dos melhores para vocês, é sempre aquilo que é bastante crucial. E aí essa ideia, né, desse projeto aí, da gente fazer as análises das competências, né, da redação Enem, né, foi surreal, perfeito, porque vocês precisam ir para aquela prova, né, sabendo e conhecendo necessariamente do que é que vocês vão ser testados, do que é que vocês vão ser avaliados aí, né, porque é um dos princípios. Como é que você vai fazer uma prova, como é que você vai ser submetido a uma avaliação, e aí nessa avaliação você não sabe quais são os critérios que vão ser cobrados de você, as exigências que você precisa ter conhecimento para aí ganhar, obter uma boa nota, né? Então, de imediato, eu fico bastante agradecido ao convite dos Melhores do Mundo. Já sou também professor da casa na unidade de Carpina, na disciplina de gramática, né? E aí, quando eu recebi o convite do Felipe, né, da Consuelo, né, da professora Jaqueline, aí, que também está no grupo coordenando toda essa situação, eu fiquei muito feliz, muito honrado de estar aqui com vocês essa noite. Espero que necessariamente vocês aí compreendam o que eu estiver falando. Se não compreender, vocês podem passar aí o feedback, podem dizer alguma coisa, professor, e se fosse assim, e assim por diante, né? Porque eu estou aqui para a gente realmente sanar essas dúvidas aí na competência 3 e mostrar um pouquinho aí, dar um norte para você, né, de como é que ela acontece, de como é que ela vai ser avaliada aí. No momento eu estou reproduzindo a tela inteira aqui para mim, né, a tela cheia, não estou conseguindo ver o bate-papo, mas qualquer coisa pode abrir o microfone e falar, ou a professora Jaqueline pode me acenar, né, aí que se alguém falar no bate-papo, tá bem? Então, pessoal, eu começo a dizer para vocês que a redação, de fato, do Enem, né, não tem mágica. Na verdade, nenhuma redação no mundo, né, a gente não tem uma mágica para fazer um texto dissertativo, argumentativo, ou seja lá qual for o gênero que você vai fazer, né? Na verdade, o que a gente precisa ter é o foco, é a determinação de que eu vou conseguir, né? Você vai conseguir, todos nós conseguiremos. Ou seja, é preciso ter uma determinação, né, de que lá na frente a gente realmente vai obter esse êxito nessa prova, nessa avaliação externa que nós vamos ser submetidos aí. E redação também não é nada fácil, mas também não é nada difícil, né? Não é um bicho de 7 cabeças que seria impossível. Na redação do Enem, na redação do SSA, seja lá qual for a do concurso público, a redação empresarial, nós temos alguns desafios que precisamos, né, combatê-los, fazer com que realmente eles sejam eliminados. E aí, eu tenho certeza que muitos de vocês, né, têm um pouco de angústia no que compete aí a ideia da produção do texto dissertativo argumentativo do Enem. Já passaram por vocês alguns outros professores, né? Já passaram aí já passou o professor da competência 1, professor da competência 2, né? Vem aí o professor da competência 4 e o professor da competência 5, e pode ter certeza que a união desses 5 elementos, né, dessas 5 competências, vão fazer com que você realmente garanta aí uma nota, aquela nota tão sonhada, e entre naquele curso tão almejado, tá bem? Mas em se tratando da competência 3, o que é que a gente tem a falar sobre essa competência? Olha, eu acho que é uma das competências, assim, saca que é uma competência que traz, né, pra gente um pouco meio que de amadurecimento. Competência 1, vocês viram lá a norma padrão, né? Então, toda a historicidade que vocês tinham de norma padrão, durante todo esse tempo, vocês foram para a escola estudar o quê? Gramática normativa, era isso que vocês estudavam de fato, né? Grande parte do ensino da língua portuguesa na escola se norteia pela gramática normativa, infelizmente, né? Que não deveria ser tanto quanto assim. Existem outros fatores, outros elementos. Mas, se você parar para observar, né, você vai entender que a competência 3, ela não trabalha com norma padrão, ela não avalia os mecanismos linguísticos, mas ela avalia dentro do seu texto elementos cruciais que vão fazer parte do seu ponto de vista. Pense comigo, se eu vou defender uma ideia, eu vou dizer para minha mãe, sei lá, de forma corriqueira, eu vou defender para minha mãe que eu preciso ir para vaquejada. Mas como é que eu vou defender essa ideia? Eu preciso ter argumento, eu preciso ter, de fato, aquilo que é substancial, né? Enquanto a competência 2 aí avaliou ontem para vocês um pouquinho da compreensão da proposta, um pouquinho da compreensão do tema, né? A compreensão do gênero textual,
e a utilização das outras áreas de conhecimento, né, desse repertório sociocultural, a competência 3, ela vai trazer consigo um elemento crucial, né? Por quê? Na competência 3, né, o que é que ela diz? O que é que vai ser avaliado do aluno? O que é que o Enem cobra? O Enem cobra necessariamente que você traga a ideia do selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, você precisa pegar esse seu universo, né, de relações semânticas, de informações que nós temos a todo momento lado a lado, e inserir dentro do texto. Você precisa justificar as suas ideias a partir do momento que você seleciona, a partir do momento que você relaciona, a partir do momento que você organiza e interpreta essas informações. Cá entre nós, eu não posso, em hipótese alguma, colocar qualquer coisa dentro do texto, né? Eu não posso justificar as minhas ideias, as minhas ações, por qualquer situação. Eu preciso escrever com maturidade. Eu preciso dizer que, vamos pensar no seguinte tema: o desafio dos moradores de rua no Brasil. Né? É um desafio, os moradores de rua, né, é um problema no Brasil? Né? Essas pessoas que estão lá, que estão nas ruas, é um problema. Mas é um problema por quê? Né? E esse problema tem origem de onde? E como eu justifico o porquê dessas pessoas estarem nas ruas? Então, essas ideias, essas organizações, essa seleção, a escolha das ideias que eu vou colocar dentro do meu texto, a relação que eu faço, a ligação que eu faço, né, com os meus docs. Eu gosto muito de usar a siglazinha chamada de DOC, né, DOC, que é domínio de outras áreas do conhecimento. Só para abreviar um pouquinho aí. Mas essa seleção, essa relação, essa organização de interpretação de fatos, informações e opiniões, ela é decisiva na construção do seu texto. Né? Se você parar para observar, nenhuma redação nota 1000, né, não teve a nota máxima sem ter usado realmente esse repertório sociocultural de uma forma muito coesa, muito consistente. Ok? Então, o que é que o aluno precisa nessa competência 3 para compreender ela por inteiro aí e garantir os 200 pontos, né? Então, eu trago a ideia de que o aluno precisa trabalhar essas 4 palavrinhas mágicas, né? Coloque na sua mente que na competência 3, você precisa trazer de forma muito clara essas 4 palavras, esses 4 verbozinhos que estão aí. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar, ok? Poxa, velho, eu preciso ir para aquela prova do Enem e eu preciso, dentro do meu texto, selecionar as minhas informações, relacionar as minhas informações, organizar e interpretar. São os 4 pilares da competência 3, ok? O que seria esse selecionar? Realizar a escolha da melhor ideia. Vamos lá, vamos pensar, imagine se o tema da redação de vocês fosse... Vamos pensar sobre mobilidade urbana. Sobre mobilidade urbana, qual seria um argumento mais válido, mais consistente para selecionar e colocar no meu texto? Falar sobre a historicidade aí um pouquinho, dizer que a mobilidade urbana teve muito da sua origem e facilidade pelo governo JK, Juscelino Kubitschek, no passado, pela indústria automobilística, ou foi o argumento de dizer que necessariamente essa mobilidade urbana caótica no Brasil acontece porque as pessoas compraram muitos carros. É claro que eu tenho 2 pesos diferentes, sabe? Eu tenho 2 ideias diferentes. Beleza, mas uma ideia, ela dentro do texto vai pesar bem mais que a outra. Quando você seleciona, quando você escolhe, você faz uso, né, dentro do texto dissertativo, para ganhar os 200 pontos aí, do selecionar. Você selecionou aquilo que é mais crucial, aquilo que é mais, sabe, mais substancial para o seu texto, aquilo que vai causar efeito no corretor. Minha gente, pelo amor de Deus, o que vocês precisam entender é que você precisa chavecar o corretor nessa competência, na verdade em todas as competências, mas esse chavecar o corretor e tentar convencer ele, além dos argumentos que você vai produzir, está muito intrínseco, está muito atrelado ao que você coloca, e o que você coloca passa por uma seleção, né? Já o relacionar é a mesma coisa que encadear as ideias, deixando claro
caminho que percorreu na defesa do seu ponto de vista. Então, por exemplo, ainda falando de mobilidade urbana, a gente fala de mobilidade urbana, aí eu usei JK, mas eu posso usar aí algum dado estatístico que fale sobre, do IBGE, do número do aumento de carros, número de aumento de transportes coletivos, né, ou uma queda, aumento, diminuição. Enfim, eu estou correlacionando, ou seja, eu estou encadeando as ideias. As ideias, elas não podem ser avulsas, eu preciso concatená-las, sabe? Concatenação é a mesma coisa que ligação, uma ideia justaposta a outra ideia. O organizar, que a competência pede, né, que é a mesma coisa que hierarquizar as ideias, elegendo quais são as principais e as secundárias. Saca só, você começou o seu texto falando, o texto foi, vamos lá, o reaparecimento de doenças erradicadas no Brasil, né? A gente sabe que algumas doenças erradicadas no Brasil aí têm voltado. A exemplo, o sarampo, né? Beleza, massa. Então, imagina que você vai escrever dentro do seu texto, você vai fazer uma alusão histórica. Então, você usa Oswaldo Cruz, né? Oswaldo Cruz. Mas Oswaldo Cruz tem muito a ver com o quê? Com o processo de vacina, né? A ideia da vacina. Então, já permite outro tema. Então, a gente já entende que é um argumento que, quando eu organizo, talvez ele não seja tão prudente para hierarquizar, né? Ou, sei lá, dentro ainda da questão referente às doenças erradicadas no Brasil, o que é que eu vou usar? Né? Qual argumento eu posso usar? Eu posso dizer que a insuficiência da ciência no Brasil, do progresso da ciência no Brasil, não rola? Então, eu preciso hierarquizar. Há muitos alunos, por exemplo, que às vezes gostam muito de usar a alusão histórica, dado estatístico, que são os DOCs, os domínios de outras áreas de conhecimento mais comuns. E aí eles ficam meio que, tipo assim, sabe? Eu já peguei muitas redações em que, no D1, no desenvolvimento 1, o aluno colocou, por exemplo, Grey's Anatomy. Beleza. Pegou aí saúde pública, então colocou Grey's Anatomy como uma ilustração, como se fosse um doc, né? Para justificar. E no D2 ele colocou uma alusão histórica do passado. Gente, além de hierarquizar essas minhas ideias, eu preciso ver que no primeiro parágrafo do desenvolvimento, né, eu vou ter aí um pouco de quê? Eu preciso usar um pouco do passado. Se eu for usar história, eu uso o passado. Mas no D2, o que é que eu uso? Eu uso algo mais do presente, mais atual. Então, o que foi que você fez? Você hierarquizou as ideias. Você foi no passado, depois voltou para o presente, mesmo que seja ficcional. Então, essa organização dentro do seu texto, ela é interessantíssima. Interessantíssima não, na verdade, ela é essencial. Você precisa organizar as suas informações, as suas ideias. E, isso vai ser muito avaliado na competência 3. Se na introdução você começou com uma série, no D1 você usou um dado estatístico, e se no D2 do desenvolvimento você usou, sei lá, uma citação, uma teoria, né, sei lá, dos filósofos, dos sociólogos, o seu texto tem DOC e precisa de argumentação, precisa só apenas organizar. Então, você precisa hierarquizar essas ideias, você não pode deixá-las soltas. E o interpretar, que é uma outra competência, uma outra atribuição da competência 3, né, é a mesma coisa que, além da simples reprodução de conceitos e frases, deixa eu estar aparecendo aqui, repetidas sobre a ideia trazida, não é isso? Deixa eu ocultar o nomezinho que está aqui. Pronto, ocultar o nome. Pronto, estava na minha frente aqui o nome. E refletir sobre a ideia trazida, ok? É realmente, ir além da simples reprodução de conceitos e frases e repetir sobre a ideia trazida. E aí é onde, por exemplo, muitos alunos caem na malha fina. É onde muita gente, por exemplo, começa a pegar aquelas redações prontas na internet, né? Ou aqueles modelos prontos. Eu tenho um modelo Coringa. Gente, a escrita, ela é libertária. Você precisa ter liberdade de escrita, você precisa pensar, raciocinar. Você não pode, em hipótese alguma, ficar se confiando em citações coringas. É óbvio que a gente precisa ter algumas ideias coringas de introdução, desenvolvimento e conclusão, quando não aperta. Porque uma das grandes dificuldades de vocês é o que escrever, o que falar, quais ideias devem ser colocadas dentro daquele texto, porque a estrutura você sabe.
Você sabe da estrutura que o texto dissertativo deve ter, que é a introdução, o desenvolvimento, a conclusão e a análise dessas competências aqui hoje, por exemplo, e nos outros dias passados e que virão, facilitarão muito ainda mais a sua estrutura. Mas escrever dentro do texto, né, escrever um texto em que seja comum a todos, não é válido. Não é válido. O seu texto precisa ter um diferencial. E esse diferencial no seu texto, ele só vai ser realmente visto, analisado pelo corretor, quando você escreve diferente daquelas pessoas que estão ali sempre colocando a mesmice, colocando as mesmas coisas. Então, essa competência 3, né, a competência 3, quando eu digo aqui, só voltando para o slide anterior, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, é que você precisa defender com unhas e dentes a sua argumentação com base nesses 4 pilares, né? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar, né, as ideias do seu texto. É importante observar, né, que ao mobilizar tais habilidades, que são essas que nós acabamos de ver, o participante está elaborando o seu projeto de texto, tarefa muito importante para a construção de sentido. A elaboração desse projeto e o modo como ele é executado são objetivos de avaliação da competência 3. E isso está muito descrito, tá? Está muito descrito lá na cartilha do Enem, que foi liberada aí da competência 3. É a reprodução de um texto de lá. E o que danado é esse projeto de texto, gente, velho? Seguinte, todo mundo diz assim, poxa, eu não tenho ideias para escrever. Poxa, eu estou me sentindo um pouco cabisbaixo porque as minhas ideias sempre são as mesmas. As minhas ideias sempre, sei lá, tem gente que pensa assim, né? Eu vou colocar o contratualismo do Estado, vou culpar, já sei, vou usar Thomas Hobbes porque o contratualismo e todos os problemas sociais do Brasil tem uma parcela de culpa do Estado. Beleza, velho. Tranquilo. Só que o contratualismo de Thomas Hobbes, de Jean-Jacques Rousseau, já está batido. Já está batido. Você precisa fazer o seu projeto de texto autêntico, sabe? Você precisa ter a sua marca. Sabe que você precisa fazer, de fato, o seu próprio texto com as suas próprias ideias bastante cabíveis. Então, a gente vai entendendo que o projeto de texto ele é feito quando você começa a selecionar as ideias, né? Começa a selecionar as ideias. Faça uma listagem, né? A gente sabe que aí, em 10 passos para uma redação nota 1000, em 10 dicas, uma das primeiras dicas é selecione as ideias, comece realmente a colocá-las em pauta, né? Comece a listar as ideias, elenque essas ideias. E aí você começa a fazer o seu projeto de texto, né? Mas esclarecendo na avaliação o que é esse projeto de texto que o Enem fala, que ele traz na cartilha. Esse projeto de texto, só um minuto, deixa eu tomar uma água aqui, porque o médico disse que eu tenho que tomar muita água para ficar mais magro. Ó, esse projeto de texto, né, ele está atrelado ao desenvolvimento. E eu chamo, não só eu, muitos professores do Brasil, e também a própria cartilha do Enem usa o vocabulário estratégico, né, um projeto de texto estratégico. O que é um projeto de texto estratégico? Dentro da competência 3, vai ser avaliado isso de você. O corretor vai perceber, ao fazer a leitura do seu texto, se realmente você conseguiu ter estratégias argumentativas de convencimento, né, através das suas ideias, tá bem? Então, o que é esse projeto de texto estratégico? É o seguinte, é você parar, pensar e refletir o que vai ser colocado na introdução, o que vai ser colocado no desenvolvimento e o que vai ser colocado na conclusão. E aí, você começa a fazer links, você começa a fazer relações, né? Correlacionar as ideias. Porque uma ideia vai ser encadeada a outra ideia, que vai gerar no final aí o que a gente chama de uma excelente proposta de intervenção. Então, nesse projeto de texto, né, para garantir aí os 200 pontos também nessa competência 3, o que é que eu deixo para vocês de ideias e informações? Qual o passo a passo que eu deixo para vocês nesse projeto de texto? Coisas que são essenciais e que todo corretor
né, vai olhar isso, tá? Todo corretor vai olhar isso dentro do seu texto. Sobretudo, que são essas estratégias bastante simples, bastante minuciosas. Primeira coisa, de estratégia textual, né, de estratégia de texto, que você tem para garantir aí a competência 3, a nota 200, seria fazer a antecipação argumentativa na introdução, tá? Elias, o que é essa antecipação argumentativa na introdução? Gente, é a coisa mais linda do mundo quando a gente faz essa antecipação argumentativa. Sabe por quê? Eu comparo muito o texto dissertativo argumentativo da redação do Enem a um jornal. Sabe quando você vai assistir a um jornal, né? O apresentador, né, William Bonner, Jornal Nacional, etc. Aí ele vai dizer assim, tantas pessoas morreram em tal lugar, aconteceu tal coisa. Ele começa a dizer o que ele vai apresentar em blocos, né? A primeira notícia, a segunda notícia, a terceira notícia, e as notícias, elas mantêm uma harmonia, uma harmonização. Então, a gente vai entendendo que há uma concatenação, ou seja, um bloco que vai estar atrelado a outro bloco, e assim por diante. Então, colocar na introdução, né, o que a gente chama de a antecipação argumentativa é primordial. Por quê? Porque o seu leitor, ele vai para o seu desenvolvimento já sabendo do que vai realmente procurar. Ele vai procurar no seu desenvolvimento as ideias que você disse que iriam apresentar. Essa antecipação argumentativa é a tese, né? É a tese, o que a gente chama de tese, as teses aí dentro do seu texto, o que você vai desenvolver ao longo do seu texto, né? Das ideias. Por exemplo, vejam nesse texto aqui agora, né? Nessa introdução, que nós temos aí. Em 1789, o iluminismo consolidou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, garantindo pela primeira vez a liberdade a todos. O iluminismo é uma ideia que se cabe com vários temas, né? É uma ideia que se cabe com vários temas, mas não usufrui tanto quanto do iluminismo, porque também já está um pouco batido, muita gente já usa. Entretanto, a manipulação promovida pelo controle de dados na internet impede que os usuários da rede experimentem a ideologia libertária proposta pelos iluministas. Com efeito, para se garantir a efetiva liberdade de comportamento, há de se combater a omissão do Estado e o controle simbólico a que os brasileiros estão submetidos. Gente, a introdução tá show. Esse parágrafo está muito massa. Por quê? Se você parar para observar, na estrutura do parágrafo de introdução, aí eu tenho uma contextualização. Depois da contextualização, eu trago para a realidade. E, na sequência, eu trago a minha antecipação argumentativa. A minha antecipação argumentativa vai ser justamente aqui, ó, quando ele diz, no último período, com efeito, para se garantir a efetiva liberdade de comportamento, há de se combater a omissão do Estado. Então, ó, primeira ideia, o combate à omissão do Estado. E a segunda ideia, qual é? O controle simbólico que os brasileiros estão submetidos. Né? Então, a gente tem duas ideias aí, bem justapostas, bem coladinhas, e que essas duas ideias vão ser desenvolvidas, uma no D1 e a outra no D2, como vocês já conhecem. E quem é que vai avaliar isso? A competência 3. A competência 3, não é, vai entender, o seu corretor vai entender, ao ler esse fragmento do seu texto na introdução, que você está organizando as ideias. Isso é organizar, é ter uma concatenação das ideias. A primeira ideia é esta, a segunda ideia é esta. Então, essa antecipação argumentativa facilita a vida de vocês para garantir a competência 3 aí com uma nota 200. Então, façam antecipações argumentativas e, além das antecipações argumentativas, obedeçam a antecipação argumentativa na mesma ordem. Né? Tipo, por exemplo, se no D1, deixa eu voltar para o slide anterior, se no D1, se no desenvolvimento 1, você usou a primeira ideia que foi de combater a omissão do Estado, então no D1, né, a primeira ideia vai ser essa, você tem que colocar e explicar sobre isso. E no D2 você vai falar sobre o quê? Sobre o controle simbólico, né, que os brasileiros estão submetidos. Então essas duas ideias precisam estar nessa ordem. Sabe aquela palavrinha que na prova de gramática ou em qualquer outra prova por aí, né, ferra um pouquinho a gente, que é a ideia do respectivamente, né? Então é isso. Elas devem ser respectivas nessa ordem aí, tá bem? E aí, algumas estratégias você pode usar, como
em primeiro plano, a ausência de fiscalização estatal sobre a coleta de dados representa obstáculo, né? Então, olha, em primeiro plano, é um conectivo, não é aula de conectivo, os conectivos aí, vocês vão ver amanhã na competência 4, né? E a gente vai entendendo que, ó, em primeiro plano, colocou lá o conectivo arrumadinho, né? Porque, gente, não usa primeiramente, pelo amor de Deus. Primeiramente, segundamente, ó, isso é a cara da Bolsa Família, viu? Não faça esse negócio não, pelo amor de Deus. Então, ó, em primeiro plano, né? Aí eu coloquei o conectivo e depois eu coloquei o tópico frasal, né? Que seria essa minha primeira ideia aí, que eu vou defender e trouxe lá na introdução. Para o progresso do país, a esse respeito e assim por diante. Ou vai começar o outro desenvolvimento. Então, de outra parte, a captação velada de informações dá lugar à manipulação, nesse viés, saca? Então, continuo. Eu peguei o exemplo enfático de um Enem do anterior para justamente a gente ver na prática como é que isso acontece, ok? Uma outra ideia que vai garantir aí para você na competência 3, né, esse projeto de texto, veja que são estratégias. Primeira estratégia que eu trouxe para vocês, né, do projeto de texto, antecipação argumentativa. Segunda estratégia, que vai ser avaliada na competência 3 sua, né? Porque aquele documento está bem extenso, e aí eu estou trazendo de uma linguagem um pouco mais fácil para vocês, de acesso mais fácil. Né? E a terceira estratégia, né, é dar a proposta de intervenção na ordem. Lá na proposta de intervenção, quando você for trabalhar com o próximo professor, né, ele vai com certeza falar disso. E aí, essa proposta de intervenção precisa ser colocada em ordem. A do argumento 1 e a proposta do argumento 2. Né? Então, é preciso que fique muito claro isso. Impede, eu errei aqui. Impede, pois, que os usuários da internet não tenham o seu comportamento manipulado no Brasil. Né? Então, olha, coloquei conectivo conclusivo, fiz retomada de tese. Para onde é que eu vou agora? Eu vou para a proposta. Nesse sentido, o Ministério Público deve combater com urgência a coleta escusa de dados dos indivíduos por meio de ações judiciais, como ação civil pública, para que seja desconstruída a omissão estatal. Então, olha, a primeira tese, só voltando, qual foi a minha primeira tese? Qual foi a minha primeira antecipação argumentativa? Né, combater a omissão do Estado. Então, eu trouxe na intervenção, na proposta de intervenção aí, a primeira solução do argumento 1. Na sequência, o que é que eu digo? Por sua vez, os indivíduos precisam perceber a manipulação como as ofertas específicas de produtos sugeridos por intermédio de discussões nas mídias sociais, realizadas com frequência, a fim de desestimular o controle simbólico do comportamento, de forma que os usuários da rede experimentem a liberdade de fato. Então, olha, qual foi a minha segunda proposta, a segunda antecipação argumentativa? Foi o controle simbólico a que os brasileiros estão submetidos. Então, isso é muito massa, isso é muito fantástico, né? Quando o aluno tem essa cronologia de ideias aí, essa relação semântica muito coesa, né? Essa coesão entre as ideias. Né? Então, essas são ideias que necessariamente, né, você... Saiu aqui, voltou. Essas são ideias que você, né, para garantir a competência 3, né, para garantir a competência 3 aí, deve colocar em pauta, tá? Tipo assim, põe na mente que essas ideias, elas são realmente muito massa, velho. Porque você vai estar aí mostrando para o corretor que a ideia do projeto de texto, né, projeto estratégico de texto, você tem estratégia textual, ok? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é feita essa defesa do ponto de vista, gente? Olha, a defesa do ponto de vista, como é que ela é feita, né? Como é que eu faço a defesa do ponto de vista? Primeiro que a gente precisa entender, né, quais são as atribuições das notas aí que são colocadas na competência 3, né? Selecionar, relacionar, organizar, interpretar e assim por diante. Nós já sabemos o objetivo da competência. E aí eu trago para vocês uma tabelinha, né, dos critérios de avaliação do Enem aí, da competência 3, que mostra quais são os níveis, né, em que vocês aí podem chegar, podem ser avaliados.
Quando é que o aluno tira o nível 0? Né? O nível 0 aí, não 0 na redação, tá, gente? Mas o nível mais baixo seria aí o 0. É quando ele apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem defesa do ponto de vista. Por exemplo, é quando o aluno... A redação pediu para você falar sobre, sei lá, você vai falar sobre os casos de suicídio, o aumento de casos de suicídio no Brasil. Você falou sobre o aumento de casos de depressão no Brasil, né? Primeiro que tem uma fuga aí, né? Do tema, da redação, etc. Então, já boiou, velho. Já era. O nível 1, é quando o aluno apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema ou incoerentes e sem defesa de um ponto de vista. Ele, de forma superficial, traz algumas informaçõezinhas básicas, né, mas não traz um ponto de vista, não traz um posicionamento. Não o posicionamento de usar o eu acho, eu penso, eu vejo, na primeira pessoa de singular. Até porque a primeira pessoa de singular não rola, não pode ser usada dentro do texto. Ainda assim, né, hoje, né, inclusive eu acho que foi o último Enem de 2015, o último Enem que uma redação nota 1000, tirou a nota 1000 por usar a primeira pessoa do plural, que é o nós, né, foi em 2015, né, que esse aí é o resultado em 2016. De lá para cá, 2016 para cá, ninguém mais tirou nota 1000, né, usando aí a primeira pessoa do plural. Não foi possível. Tá? Então, é impossível usar a primeira pessoa do singular, a primeira pessoa do plural, aí depois a gente conversa sobre isso em um outro momento. Né? Item 2, nota 2. Como é que você tira essa nota 2? É quando você apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas desorganizados ou contraditórios e limitados ao argumento dos textos motivadores, em defesa do ponto de vista. E por falar em textos motivadores, olha só, em hipótese alguma você pode excluí-los da sua vida. Agora lembre-se, os textos motivadores estão ali apenas para motivar você. Não são textos de cópias, não são textos para retirar. Ah, professor, porque meu professor disse que eu posso usar o texto motivador. Sim, você pode usar o texto motivador como uma espécie de alicerce, mas colocar informações do texto motivador, que estão no texto motivador, dentro do texto dissertativo argumentativo, eu acho muito perigoso. Há alunos que já tiraram, sim, nota 1000, né, usando algumas informações do texto motivador, mas de uma forma feito como uma paráfrase, né, uma reescrita. Primeiro que se você copiar de forma íntegra do texto motivador para lá, já não rola, né? Já sabe o que é que acontece. E segundo, que quando você parafraseia, eu acho que você perde muita autenticidade, sabe, gente? Eu acho que o aluno que está preparado, o aluno que tem convicção das argumentações que ele vai colocar dentro do texto, ele coloca aquela argumentação que ele acredita, né, que vai ser um diferencial. Porque pense bem, muita gente faz uso do texto motivador. Então, tipo assim, se muita gente faz uso do texto motivador, bicho, eu vou ser só mais um no meio da multidão, saca? Tipo, se eu sou mais um, apenas só mais um no meio da multidão, então, tipo assim, meu texto vai ficar com uma nota muito simples. 700, 600, né? 650, 680, 700, 720. Poxa, prof, essa nota é ruim, é feia. Não, não é uma nota feia, não é uma nota ruim. Mas você pode mais, sabe? Você não chegou até aqui para desistir. Você não chegou até aqui necessariamente para tirar uma nota de 720. Pense sempre com a ganância de nota. Porque essa ganância aí de nota, né, é uma ganância legal, mas para isso você precisa se esforçar. Então, a ideia do 2, né, a ideia do 2 aí, né, que é apresentar informações de texto motivador, gente, particularmente, eu discordo. Tipo assim, quando eu vejo que o meu aluno coloca alguma informação no texto motivador, eu corto. Sou meio chatinho para isso mesmo. Eu corto e digo, ó, vamos tentar usar outra informação aqui, porque essa do texto motivador vai cair na malha fina e todo mundo vai usar. Vamos colocar algo diferente, né? E aí a gente continua nesse patamar. O item 3, né? O nível 3, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, limitados aos argumentos dos textos motivadores e pouco organizados em defesa do ponto de vista. Então vejam, não rola, né? Não dá para ficar com uma nota dessa. Nível 4,
Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma organizada, com indícios de autoria em defesa de um ponto de vista. Indícios de autoria. Saca que o nível 4 aí, na avaliação da competência 3, indícios de autoria. Bicho, você não pode ter indícios de autoria. Você precisa ter uma autoria dentro do seu texto. Como é que você vai demonstrar necessariamente firmeza, né, constância, né, determinação de argumentação se você começa a roubar a informação dos textos por aí de apoio? Então, tipo assim, leia os textos de apoio, mas não usufrua das informações dele. Você, poxa, mas e se eu não tiver? Agora, é óbvio assim, né, gente? Tipo assim, pô, velho, eu não tenho nenhuma informação para colocar dentro do texto. Eu não tenho nenhuma citação coringa, nem informação coringa para colocar dentro do texto, que são aquelas ideias universais. E aí, realmente, você vai ter que ler um pouco aí do texto de apoio mais algumas vezes, caminhar pela prova também de linguagens ou das outras provas e depois voltar para o texto também é uma boa estratégia, porque às vezes, dentro da prova, há determinados textos e situações que têm relação semântica com o tema da redação, né? Então você pode estar lá dizendo que você não pode recortar o texto motivador, mas você pode fazer um recorte, né, em forma de paráfrase de outras informações aí dos textos que estão ao decorrer da prova, não tem problema nenhum. E a nota máxima 5 aí, que seria apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma consistente, ok? E organizada, configurando autoria em defesa de um ponto de vista. Olha, se você tirou a nota 200 na competência 3, na redação do Enem do ano passado, dos anos anteriores, ou como você fez por experiência ou não, pode ter certeza que essa nota 5 aí, esse nível 5, ele foi usado de uma forma muito sólida. O corretor, com certeza, avaliou se você realmente usou uma informação que não é a informação do texto motivador, uma informação que você traz inovadora e que tenha realmente uma substancial concatenação, né, uma organização muito aí sólida, ok? Então, cuidado. Agora, poxa, prof, saudades, minha filha, de aproveitar aí de escrever um texto com um bom desenvolvimento. Olha só, seguinte, dentro do texto dissertativo argumentativo na competência 3, vocês precisam aprofundar o desenvolvimento de vocês, sobretudo o desenvolvimento. Se alguém te perguntar qual é a parte do texto que mais se consagra, que mais deve ter um repertório de informações muito sólido, é o desenvolvimento. E como é que eu aprofundo? Poxa, Elias, eu nunca tenho ideias para colocar no meu desenvolvimento. O que é que eu faço para aprofundar o meu desenvolvimento? O que é que eu devo fazer, né? Gente, primeiro, estude os temas antes de fazer as suas redações, né? E uma boa estratégia que eu trago para vocês aí, né, é só uma dica, para estudar os temas antes de fazer as redações procure os infográficos. Né? Procure os infográficos. Você sabe que o Enem gosta de colocar como texto motivador os infográficos, não é isso? Então, assim, os infográficos, eles são muito massa, velho, porque eles vão trazer dados, informações, que muitas vezes, no nosso cotidiano, nós não conseguimos, né, ter essas informações de forma tão precisa. E aí você precisa realmente parar. Como é que eu garanto, sei lá, como é que eu garanto 200 na competência 3? Pare e reflita. Começa a fazer o seu caderno, pega o seu caderninho, começa a fazer um repertório sociocultural para vários temas, começa a fazer um leque, né? É o que eu chamo de planner temático, e que está na moda também agora, né? Começa a fazer o seu planejamento temático. O planner temático é pegar aqui saúde. Então, quais citações poderiam ser usadas para saúde? Quais ideias poderiam ser colocadas de forma aí, histórica? Né? Quais pensadores da saúde? Quais fatos da saúde que a gente pode ter aí e fazer relevância? Então, qualquer tema, a gente só tem como aprofundar o tema quando a gente pesquisa. Vai fazer a sua redação em casa, não é? E vai enviar para o professor, vai levar para o professor na escola. Antes de produzir o seu texto, pesquise. Aí você pode até pensar, mas na hora do Enem, eu não vou ter ninguém para pesquisar, não vou ter o Google para pesquisar, coisa, etc. Mas na hora do Enem, você não vai ter nada para pesquisar, e muitas vezes, talvez, aquele tema que você pesquisou, que você escreveu,
não tem nada de referência com o tema que foi proposto no Enem, mas você pode usar um argumento aqui, um argumento ali, uma ideia aqui, uma ideia ali, sabe? Então, esse aparato de ideias, essa formação, né, intelectual que você vai ter de várias áreas de conhecimento, vão fazer com que você tenha um compêndio, né, de quê? Um compêndio de substâncias e informações. Então, possa ser que o tema que você escreveu tenha sido sobre homeschooling, ou home office, sei lá, seja lá qual for o tema, e não vai cair no Enem, mas alguma informação dali você pode colocar dentro do texto, sabe? Então, sempre antes de fazer o seu texto em casa, não é? Ou, óbvio que em casa, porque na hora da prova, na escola, ou no simulado, não tem como, pesquise antes as informações. Não é incorreto pesquisar, não é? Mas você precisa realmente depois revisitar aquele texto, reanalisar aquele texto, observar quais foram as informações que você colocou ali dentro e se elas são realmente informações condizentes, né? E, antes do Enem, leia todos os textos que você fez. Leia todos os textos que você fez antes do Enem. É imprescindível que você faça a leitura, ok? Então, pesquise, né? Esse conhecimento, esse desenvolvimento amplo que a gente tem. Às vezes você diz assim, poxa, o meu amigo sabe tanto, tem tantas ideias, eu nunca tenho nenhuma. Você não tem ideias porque você necessariamente é classificado como, muitas pessoas falam e chamam como burro. Você não tem muitas ideias porque talvez aquele tema não é tão propício a você. Há temas que nós sabemos dissertar um pouco mais do que os outros. Né? Há temas que nós temos mais informações que os outros e menos também informações. Né? Mas um bom desenvolvimento aí, essa ideia do, não a produção, da estrutura do desenvolvimento, né? Porque o parágrafo de desenvolvimento a gente tem uma estrutura para ele, uma estrutura micro lá, uma microestrutura. Mas a ideia do bom desenvolvimento, necessariamente, a gente vai ter, né, boas ideias quando a gente realmente se debruça, quando a gente pesquisa. E aí você vai fazer no seu repertório, né, de informações. Uma outra ideia que eu trago também, para que vocês realmente façam um bom desenvolvimento do texto e garantam essa informação da competência 3 aí, prefira conceitos a citações. Sabe, é uma ideia minha, tá? Tá tão batida já a citação, gente, né? Ela não deixa de ter força argumentativa. A citação tem muita força argumentativa. Oi. Eu queria fazer uma pergunta, posso fazer? Sim, pode falar. Sobre os textos de apoio que vem na redação. Daí, tipo, eu fiz uma redação e eu meio que atribuí os dados ao meu favor do texto. Eu queria saber se, tipo, tava certo. Porque eu fiz de acordo com tal pesquisa do INEP, entendeu? Essas informações, elas estavam onde? No texto motivador? Ela estava no texto, sendo que, tipo, eu não dizia de onde era, ela só dizia os dados. Aí, tipo, eu meio que... Foi até o tema de 2017. Eu fiz assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Pode dizer. Aqui, ó. Com o modelo atual de escassez, notado pela educação base, do qual vive o momento de declive, na inclusão das escolas, segundo pesquisa do INEP. Entendeu? Segundo pesquisa do INEP. Massa, beleza. Essas informações da pesquisa do INEP estavam no texto motivador da prova? Tipo, ela estava em gráfico. Estava em gráficos na prova. Foi. Aí eu peguei e, tipo, interpretei o gráfico e pus. Eu meio que parafrasei ele e disse que era a segunda pesquisa do INEP porque não tinha uma fonte em momento, entendeu? Porque eu fiz sem a pesquisa, essa coisa. E a referência da pesquisa também não foi o INEP? Não tinha referência, não tinha referência bibliográfica? Não. Tinha só um gráfico, que foi o tema 2017, Educação dos Surdos. Aí tinha dos alunos de classes comuns e dos alunos especiais. Aí eu, tipo, meio que usei que a educação estava sofrendo um momento de declive, principalmente a dos especiais, do ano de 2000 e... Deixa eu ver aqui. 2011 até 2016. E disse que foi segundo a pesquisa do INEP, entendeu? Tranquilo. Veja só. Seguinte. Quando você coloca, por exemplo, um dado como esse, qualquer dado estatístico, né, a gente precisa colocar as referências. Ou segundo o INEP, você colocou segundo o INEP, mas você não tinha, de fato, a concretividade que se realmente era do INEP. Não era isso?
Então, você correu um grande perigo, né? Um grande risco aí, necessariamente. Por quê? Quando você coloca qualquer dado estatístico, qualquer informação dessa natureza, o aluno precisa colocar a informação e a referência. A referência que você colocou não foi a referência, talvez, a correta, né? Tipo assim, não foi, digamos que a referência fidedigna, mas a paráfrase que você fez, a interpretação que você fez do gráfico, é possível sim. Diferencial. Pois é. Licença. Ele, tipo, no gráfico, ele tem um nome bem pequeno que ele fala, fonte INEP, entendeu? Ah, homem. Então, tranquilo. Tranquilo. Eu pensei que no gráfico não tinha dizendo nada que era da fonte do INEP. Eu pensei que você tinha criado a fonte. É porque, tipo, como tinha, tipo, eu não sabia um dado de certo na hora, assim, para usar, eu peguei o gráfico, em vez de pegar, tipo, o textinho mesmo que ele dá, eu peguei o gráfico e transformei ele em um textinho e, tipo, disse que foi segundo a fonte do INEP, entendeu? Aí eu queria saber se, tipo, eu posso fazer isso. Pode sim. Os gráficos, as interpretações dos gráficos, elas podem ser colocadas sim, sem problema algum, ok? Não tem problema nenhum, não. O que não rola, muitas vezes, é quando o aluno, por exemplo, faz a captura realmente do texto motivador e coloca lá. Mas a interpretação do gráfico é diferente, até porque a linguagem do gráfico é uma, e a linguagem que você vai usar para defender suas argumentações foi totalmente diferente, né? E a referência que você colocou foi corretamente. Tá certa também. Por quê? Porque lá embaixo não tinha fonte INEP, então esse fonte INEP aí realmente resgata a referência e não tem bronca nenhuma não. O Professor? bem difícil, só um minuto. O que é bem difícil é quando as pessoas, né, colocam do jeitinho, velho, do jeitinho que tá lá no texto motivador. Então, tipo assim, é bem escassa essa situação. Pode falar. Do jeito que o senhor entendeu, como ele fez a pergunta pela primeira vez, e se a gente quiser arriscar do jeito que o senhor entendeu? Entendeu? Tipo, quiser arriscar, colocar, pegar na doida. Olha, você gosta de adrenalina? Gosto. Ó, se você gosta de adrenalina, se arrisque, mas assim, eu não aconselho. Eu já peguei redações, inclusive, que houve alunos que criaram, né, o dado e disseram que foi aquele órgão. Aí está estranho, velho, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu pesquisar. Não tinha nada sobre isso, né, na pesquisa. Outro aluno colocou o Harry Potter em uma redação, colocou uma citação de Harry Potter. Mas eu já li Harry Potter, né, já assisti aos filmes aí também. Sou um pouquinho de fã, não sou totalmente fã não, mas sou um pouquinho de... Isso tá errado. Deixa eu ver. Ele não falou isso, não. Pesquisei, realmente. Então, na hora da correção do texto, necessariamente o corretor, se ele duvidar, né, do seu texto, daquela informação que você está prestando, ele vai correr atrás, ele vai, de fato, pesquisar e ver se realmente aquilo é fidedigno. Se aquilo é real, se aquilo é verdadeiro ou não é. Então, quando você diz assim, posso me arriscar? Depende. Se você quiser uma nota não tão agradável aí na competência 3, né? Então, tranquilo, mas não é aconselhável. Entendi. Como é teu nome? Marciele. Marciele, faz o seguinte, quando você, por exemplo, quiser colocar uma informação que você acha que é duvidosa, então troque por outra, troque por um outro argumento, nem que seja o seu conhecimento de mundo comum, nem que seja Entendi. o que você pensa e acha, né? Analisa da situação, mas não se arrisque não, tá bem? Certo, obrigada, viu? Por nada, querida. Gente, tô comendo aqui uma castanha, porque tô com fome já. Pode falar. Vê, quando os seus motivadores, tipo, não tiver nenhum gráfico de dados, e só tiver outros motivadores, porque tipo, eu tava pegando uns temas do Enem passado, dos Enem passados, e fazendo. Aí de 2002, ele só tinha texto, sendo que, tipo, tinha o acontecimento da direta já. Aí eu queria saber se eu poderia, tipo, usar a época que foi ocorrido direta já, entendeu? Tipo, aquele momento ali, sabe? Pode sim. Porque pode continuar, vai. Eu ia explicar, mas pode falar. Termine. Aquele momento que, tipo, vamos supor, porque esse tema aqui, ele... Cadê?
é o direito de votar, entendeu? Aí, tipo, ele Uhum. tem a direta já, sendo que eu queria ver se eu poderia usar, tipo, o tempinho, sabe? Que tu pega ali no começo do República, que tem a Constituição, sabe? Sei, massa. Vê só. As alusões históricas, elas são muito fortes, elas fortalecem muito as relações semânticas do texto dissertativo argumentativo. E, por exemplo, o texto motivador trouxe o movimento direta já, mas você queria colocar, por exemplo, algo muito próximo. Então, você poderia dar uma nova roupagem, sim. Né? Por exemplo, se foi no ano X, não vai botar o ano, não coloca o ano, mas coloca, por exemplo, uma outra palavra sinonímia que se refere àquilo, saca? Então, por exemplo, vou colocar dentro do texto o Gilberto Freire. Né? Então, para não usar Gilberto Freire, eu quero usar sociólogo. Então, essas trocas, né, linguísticas, essas trocas semânticas aí, elas são possíveis sim. E essa ideia que você traz me lembra também agora uma coisa que muita gente já me perguntou sobre essa dúvida. Por exemplo, eu fui fazer o texto, imagina, você vai fazer o texto, chegou na hora da prova, e o texto que você vai fazer, né, quando você abre a prova, que tem a proposta de redação, tem uma informação que você já tinha em mente e queria colocar dentro daquele texto, mas está no texto motivador. E agora, o que é que eu faço? Tente procurar outra situacionalidade, tenta procurar outra ideia, e não repetir aquela ideia do texto motivador, porque aí talvez o corretor vai te dar um descrédito e pensar que necessariamente você colocou aquela informação só porque estava no texto motivador. Então não é legal. Né? Essa autenticidade ela precisa ser realmente revestida. No seu caso aí, desse texto de 2002, essa proposta, o ideal é que realmente você poderia colocar, óbvio, mas que você pudesse se distanciar o tanto quanto nas expressões, no vocabulário, nas palavras que você vai usar dentro do texto, para não serem palavras que remetam, né, de forma muito forte ao movimento direto já que estava no texto motivador. Ok? Professor, Ok, obrigado. Nada. Oi. eu gostaria de saber se dados estatísticos têm mais credibilidade do que citações. Não tem. Nenhum nenhum domínio de outra área do conhecimento tem uma maior credibilidade que o outro. A credibilidade é a mesma. Mas o que vai ser avaliado vai ser a relevância desses seus argumentos. Se aquele argumento, por exemplo, que você colocou, ele é mais propício para aquele tema ou não. Por exemplo, vamos pensar no tema. Imagina se eu falasse com vocês sobre o turismo, né, o desafio do turismo sustentável no Brasil. Sobre o turismo sustentável no Brasil, a gente sabe que é um problema muito grande, porque, tipo assim, saca que a gente quer fazer turismo ecológico, ecoturismo e pá, mas, tipo, a gente não tem a responsabilidade ambiental, né? Beleza. Então, seria imprescindível, seria, tipo assim, crucial que dentro do texto dissertativo argumentativo sobre esse tema, eu usasse alguma coisa sobre o Ministério do Turismo. Precisava falar sobre o Ministério do Turismo. Nem que fosse dizer que ele era ineficaz, né? E aí culpabilizando o governo, nem que fosse como uma proposta de intervenção, mas eu precisava usar o Ministério do Turismo, né? Diferentemente de usar, por exemplo, uma empresa como o CVC. Então, nenhum nenhum domínio literário do conhecimento é superior ao outro. Qualquer repertório sociocultural, ele é louvável. Agora, o que o corretor vai entender, o que o corretor vai ver dentro do seu texto ele vai avaliar se naquele texto seria melhor que ela tivesse colocado uma citação ou seria melhor que ela tivesse colocado um dado estatístico, sabe? Vamos pensar, por exemplo, na vacina. Vamos pensar na questão da vacina, né? Então, seria melhor uma citação sobre vacina ou um dado do IBGE que mostrasse aí o repudio da vacina de acordo com os estados brasileiros? É claro que o dado seria bem mais forte, entende? Então, a depender do contexto, a depender do tema, é que a gente se sintetiza em colocar a ideia mais apresentável. Por isso que a competência 3 vem trazer para você a ideia de que você precisa selecionar, né, as argumentações, o que vai ser colocado. Porque nem... Veja, tem gente que passa a vida toda, velho, decorando citação e decorando coisas que, tipo assim, e quer colocar em todos os textos. Eu vou colocar Hannah Arendt em todos os meus textos, porque ela fala da banalidade do mal.
E o mal está em comum em todos os problemas do Brasil. Mas nem sempre dá certo. Eu vou colocar Thomas Hobbes sempre no meu texto. Eu vou começar a minha introdução sempre com o quadro de Tarsila da Amaral, a Baporu. Porque não sei o que. Não, gente. Vou começar meu texto sempre vou começar o meu texto com tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Não, gente. Não é toda a citação, não é toda a informação, não é toda a teoria que vai casar com o texto. Por isso que essa sua pergunta foi muito importante. Não existe domínio teórico do conhecimento mais superior não, superior ao outro. Todos estão no mesmo patamar. E o amigo anterior, só uma dica para você. Você falou que fez uma redação do Enem em 2002, né? Estava fazendo, etc. Tente não usar esses temas do passado e escrever esses temas que já foram temas de Enem, porque a probabilidade deles aparecerem é bem minúscula, né, novamente. Até porque, 2012 para cá, o Enem começou a ter uma nova roupagem, né? Perceba que os temas do início dos anos 2000, do Enem, são temas muito simples. Né? São temas que falam, desmatamento, não sei o quê. Então, tipo assim, tenta ver realmente os problemas sociais que você enfrenta atuais ou dos últimos anos. É uma dica. Mas, sabe por quê? Porque você vai perder tempo escrevendo esses temas anteriores. Não rola, não. Beleza? Eu sei. É porque quando você vai pesquisar, normalmente você acaba encontrando muito tema raso. Entendeu? Eu tava pegando do Enem já pra, me acostumar com a didática, entendeu? Dele. Do texto motivador, entendeu? Pra tentar interpretar os textos e tentar extrair o máximo possível. Até os textos motivadores do Enem do passado, eles são textos motivadores muito simples. Muito simples. Você é terceiro ano esse ano? Eu. Sim? Certo, beleza. Galerinha. Oi. Vamos lá, vejam só. Acabou, foi? São 21 horas, professor, e 1 minuto. Oxente. Então, 1 hora de aula. Eu não percebi. Foi porque estava muito boa. Eu nem percebi. Muito boa, professor. Até eu entrei aqui na onda e fiz um monte de consideração, viu? Tem coisa que vou usar. É bom ver esse intercâmbio. É verdade. A gente aprende de forma mútua, né? Claro. Gente, eu quero agradecer em nome do MDM, tá, o professor Elias, de ter se disponibilizado, estar aqui com a gente, de ter dado essa aula maravilhosa, de ter esclarecido tanta coisa na cabeça da gente, né, que a gente, às vezes... Oi, Sueli! Às vezes a gente fica confuso e não sabe como fazer, né, típico de quem está enfrentando o Enem, né, então... acredito que a aula do professor contribuiu muito, né? Muita coisa a gente pensa igual, né? Compartilho com o senhor professor. Obrigado. Compartilho, acho que 100% das informações, tá? Foi muito feliz em todas as colocações. Logo, eu sou muito metida, né, dizendo isso, como se eu tivesse alguma autoridade além da sua. Olha, meu Deus do céu. Olha, depois que eu me especializei em redação, eu, tipo assim, me apaixonei. Na universidade eu gostava muito de gramática, eu era muito gramatiqueiro, viu? Eu sou apaixonada por literatura e redação. Mas a redação vem primeiro, depois a literatura. Tá, então, gente, eu quero agradecer a presença de todo mundo, tá? Agradecer a presença do professor mais uma vez, e dizer que amanhã a gente tem a competência 4 com a professora Cíndia Botelho, né? Mais uma monstra do MDM, né? Verdade. Nós temos monstros, né? Professores muito competentes. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Venham, divulguem para os colegas de vocês. A gente ainda tem mais 2 dias e vem novidades por aí, tá? Acho que no sábado a gente divulga alguma novidade para vocês. Tá bom? Querida Jaqueline, muito obrigado. Foi um prazer, foi perfeito, foi muito massa esse momento aqui. Tem mais coisa para falar, mas o tempo acabou, então tranquilo. Até mais, gente. Muito obrigado pela presença de cada um. Obrigada também. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Deixa eu ver aqui.